Neste domingo, o Evangelho nos recorda a presença constante de Deus no mundo e a vontade que ele tem de oferecer aos homens, a cada passo, a sua vida e a sua salvação. No entanto, a intervenção de Deus na história humana concretiza-se através daqueles que ele chama e envia para serem sinais vivos do seu amor e testemunhas da sua bondade. Na cultura, na história, vamos expressar, levando a palavra de Deus em todo lugar. Vamos lá, fazer ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazer ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Saudações, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal do Padre Tinaka. Eu me chamo Tinaka Justin Mbeiri, o padre da Congregação dos Oblatos de São José, e nesse domingo, 11º domingo do tempo comum, trazemos ao vosso redor a reflexão dominical com os leigos. Isso é a nossa atividade semanal para ensinar, ajudar os leigos a desenvolver no bom conhecimento da palavra de Deus, principalmente a partir do Evangelho do dia. E comigo nesta vez está o nosso amigo Marco Ferrão para compartilhar conosco nesse domingo. Bem-vindo aqui no canal do Padre Tinaka. Olá, Padre Tinaka. Olá a todos vocês que nos acompanham. É um prazer estar novamente aqui. Sinto muito agradecido pelo convite. Hoje, mais uma parte do Evangelho vai ser colocada aqui pelo Padre Tinaka, por mim, né, por uma maior compreensão da Bíblia e do próprio Evangelho. Espero que todos vocês gostem e compartilhem aí esse vídeo, como sempre a gente pede, né, com seus familiares, com seus amigos, tudo para nos ajudar a levar a palavra de Deus para o máximo de pessoas possíveis, né? Às vezes é uma pessoa que está triste, está com algum problema, e assistindo esse vídeo, tendo uma reflexão sobre o Evangelho, pode ser que isso mude a vida daquela pessoa naquele momento, a perseverança que ela tenha naquele momento, e isso tudo com uma facilidade enorme de apenas um clique. Então, curte, compartilha, né, e comenta aí o vídeo pra gente, para aumentar o engajamento na plataforma, e espero que todos vocês gostem bastante do vídeo aí. E para começarmos, vamos invocar o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os Enchei corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje somos convidados a refletir sobre a compaixão de Jesus Cristo e a sua missão de enviar os seus discípulos para continuar a sua obra no mundo. O Evangelho de Mateus nos apresenta um retrato de Jesus cheio de compaixão pelas multidões que o seguem. Ele vê as pessoas como ovelhas sem pastor, perdidas, desamparadas. Essa imagem de Jesus como o bom pastor nos mostra o seu coração misericordioso, que se preocupa com o bem-estar espiritual e físico das pessoas. Ele não olha para as aparências, mas vê além, enxergando as necessidades mais profundas e o sofrimento oculto de todas aquelas pessoas. Essa compaixão de Jesus nos desafia a olhar para o mundo ao nosso redor com os mesmos olhos. Ele nos chama a abrir nossos corações e a nos aproximarmos daqueles que estão em necessidade, daqueles que estão em busca de orientação espiritual, daqueles que precisam de um ombro amigo para compartilhar suas alegrias e as suas tristezas. Jesus então chama os seus discípulos e lhes dá a autoridade de curar os doentes, expulsar os demônios e proclamar o reino dos céus.
Ele os envia em missão, confiando-lhes a responsabilidade de continuar a sua obra de amor e misericórdia no mundo. Essa missão não é apenas para os 12 apóstolos há 2000 anos atrás, mas é uma missão que se estende a todos os seguidores de Jesus ao longo dos tempos, incluindo nós, hoje. Nós, como discípulos de Jesus, também somos chamados a seguir o seu exemplo, a ter compaixão pelos outros e anunciar a boa nova do reino de Deus em palavras e ações concretas. Somos convidados a estender as mãos aos necessitados, a levar a cura e a esperança aos que sofrem, a ser instrumentos da paz e da reconciliação em meio a um mundo dividido. No entanto, essa missão não é uma tarefa fácil. Jesus nos alerta sobre as dificuldades e perseguições que podemos enfrentar ao proclamar o Evangelho. Mas ele nos encoraja a confiar na sua presença constante, prometendo que estará conosco até o fim dos tempos. Ao refletirmos sobre a nossa chamada a seguir Jesus, em virtude do nosso batismo, somos lembrados da grande dignidade e responsabilidade que carregamos como filhos de Deus. O sacramento do batismo nos liga de forma indissolúvel a Jesus Cristo, tornando-nos membros de seu corpo, a Igreja. É em razão desse mesmo batismo que somos chamados a compartilhar da missão de Jesus neste mundo. O Evangelho de hoje é um lembrete do convite que recebemos para viver de acordo com seus ensinamentos de Cristo. A amar como Ele amou, a servir como Ele serviu. Somos chamados a ser discípulos e testemunhas de Jesus, levando a sua luz e o seu amor aos outros. Seguir Jesus é participar ativamente da vida da igreja, a buscar a santidade pessoal e a contribuir para a construção do reino de Deus na terra. É importante lembrar que seguir Jesus não é uma tarefa fácil. Enfrentaremos desafios, tentações e obstáculos ao longo de todo o caminho, mas podemos encontrar consolo e força na certeza de que Jesus está conosco em todas as circunstâncias, nos fortalecendo com a sua graça e acompanhando-nos com o seu amor infinito. Nossa resposta ao chamado de seguir Jesus deve ser uma resposta de amor e gratidão. Devemos buscar uma vida de oração constante, cultivando uma relação pessoal com o Senhor. Devemos nutrir nossa fé através do estudo das Escrituras e dos ensinamentos da Igreja. E devemos buscar a santidade, permitindo que o Espírito Santo nos transforme cada vez mais à imagem de Cristo. O Evangelho também nos lembra que seguir Jesus não significa apenas aderir a um conjunto de regras ou práticas religiosas. É um convite para uma profunda transformação interior, para uma vida de intimidade com Deus e para a conformação com a vontade do Pai. É um chamado para vivermos de forma coerente com o Evangelho em todas as áreas da nossa vida. Meus irmãos, que neste domingo renovemos o nosso compromisso como discípulos de Jesus. Peçamos a graça de ter um coração compassivo, de olhar além das aparências e de responder às necessidades daqueles que encontramos em nosso caminho. Que possamos encontrar força e coragem na certeza de que Jesus está sempre conosco, guiando-nos e fortalecendo-nos em nossa missão. Muito obrigado pela sua partilha, Marco. A nossa lição do dia, a nossa reflexão de hoje, desse domingo, é sobre a missão. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E, a partir da sua reflexão, que não importa qualquer dificuldade, Jesus sempre está conosco, nessa missão. É bom ouvir essas palavras de consolo, porque a gente deve passar por dificuldades, na missão, mas Jesus não vai nos abandonar nessa missão que ele nos chamou. O interessante é que ele que chamou os discípulos, não foram os discípulos que escolheram Jesus.
Jesus tem a tarefa, a responsabilidade de chamar a gente para que possamos participar nessa missão dele, né? Porque a missão é de Jesus, não é nossa. Aqui, Marco, vamos conversar um pouquinho sobre esse trecho da leitura aqui. A natureza dessa missão, como Jesus chamou os discípulos, né? A missão tem por natureza de curar os doentes, expulsar os demônios, né? Anunciar a chegada do reino de Deus. Tem como você explicar um pouquinho sobre a natureza dessa missão? Isso acontece, né, porque Jesus precisava é, de um, como é que eu posso colocar? Ele deu aos discípulos essa missão: vá, cure os doentes, expulse os demônios, ressuscite os mortos. Por quê? Porque ele precisava, naquele momento, iniciar todo o seu magistério com aqueles que os acompanhavam, os seguidores, para levar o nome dele. Né? Os apóstolos eram seguidores de Jesus Cristo durante seu ministério na terra e foram escolhidos, como você mesmo colocou, diretamente por ele para serem os pilares da igreja. Eles receberam autoridade e poderes especiais concedidos pelo próprio Cristo para realizar milagres, incluindo expulsão de demônios e a cura dos doentes. Né? A natureza dos apóstolos em expulsar esses demônios e curar as doenças está fundamentada no ensinamento e na tradição da própria igreja, né? Onde os apóstolos foram investidos com esses poderes extraordinários para combater as forças do mal e manifestar o poder salvífico de Jesus. Jesus precisava desses milagres para que todos fossem testemunha desse poder salvífico. A crença na existência dos demônios como seres espirituais malignos está sempre presente no mundo, inclusive para nós católicos, né? Os demônios são considerados anjos caídos que se rebelaram contra Deus, né? Os apóstolos receberam a autoridade de Deus para expulsar esses demônios em seu nome, confiando no poder de Cristo e em sua vitória sobre as forças do mal. Né? A cura dos doentes pelos apóstolos também era um aspecto importante do seu ministério. Os católicos acreditam, né, e devemos sempre estar acreditando nisso, que Jesus é o médico divino, que veio ao mundo para trazer cura e salvação. Né? Foram os apóstolos comissionados por Jesus a continuar sua obra de cura em nome dele, por meio da imposição das mãos, oração e invocação do poder do Espírito Santo. Todos esses milagres são sinais de amor e da misericórdia de Deus, que se manifestam através dos apóstolos. Né? A igreja reconhece a autoridade especial dos apóstolos e a capacidade única de realizar esses milagres durante a fundação da própria igreja. Né? No entanto, a igreja também ensina que os dons extraordinários, como a cura e a expulsão do demônio, não são necessariamente comuns a todos os cristãos em todos os tempos. Esses dons foram concedidos de forma particular aos apóstolos para estabelecer, como a gente diz, e edificar a igreja nascente. Jesus precisava disso como um sinal para que todos viessem a crer, né? Porque tinham um coração muito duro, então precisavam crer que Deus realmente estava se manifestando ali. Em resumo, né, e por fim, aqui, os apóstolos receberam poderes especiais e autoridades de Jesus para expulsar e curar, né? Dons milagrosos que foram manifestação do poder de Deus operando através dos apóstolos, testemunhando a presença do reino de Deus e demonstrando a todos a continuação da obra salvífica de Jesus Cristo na terra. Não sei se consegui me fazer entender, Padre Chinac. Muito bem, porque, na verdade, a missão vem de Jesus, e Jesus, a mesma autoridade que ele tem mesmo, ele vai conceder aos seus seguidores, né, para que possam continuar seu trabalho. E é interessante falar, né, ouvir que você tinha falado que toda autoridade, todo poder vem de Jesus sobre os discípulos, né, para que eles possam utilizar a graça, né, de trabalhar mesmo em nome de Jesus. E mais tarde no Evangelho, Jesus vai dizer para 12 apóstolos que ele escolheu,
não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Como assim? Por quê? Tem como explicar aqui essa instrução de Jesus? Qual o tipo de missão que deve ser essa, né? É, como é que não vão entrar na cidade dos pagãos e nem entrar na cidade dos samaritanos? Parece até contraditório, né? É, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, né? Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, né? Jesus estava instruindo os seus seguidores sobre a forma correta, né, de, de apresentar, né, os seus ensinamentos, porque é aquilo, Jesus veio para os judeus para a salvação, eles o recusaram, e aí veio a salvação para todos nós, para todos os povos, né? É uma sinceridade e intimidade com relação de Deus que cada um possui ali, que os pagãos não compreendiam. Jesus sempre diz que venham a mim e sereis salvos. Jesus nunca disse, fica aí onde você está, que eu vou bater na tua porta aí e vou salvar você, né? Isso não funciona assim. Portanto, quando Jesus diz para não ir onde vivem os pagãos, ele estava se referindo a evitar práticas religiosas ostensivas e vazias que não eram realizadas com o objetivo apenas de impressionar os outros, né? Sem uma verdadeira conexão com Deus. Em vez disso, ele enfatizou a importância da sinceridade e da adoração íntima, buscando uma relação genuína com o Pai Celestial, que era o que muitos dos pagãos não aceitavam. Jesus valorizava a autenticidade nas práticas espirituais, conexão íntima com Deus, ao invés de buscar o quê? O reconhecimento público, né? Então, essa instrução para os apóstolos é justamente isso. Vá, prega o evangelho e ensine, mas naquelas regiões onde apenas habitam os pagãos, que não querem saber de nada, que só estão ali para ver os milagres, que só querem ver o que acontece, fujam deles. Para eles a recompensa já foi dada, já está certa, né? Vão atrás daqueles que querem a intimidade com Deus, aqueles que querem fazer a continuidade da obra, transformar o reino de Deus aqui na terra, né? Essa era o entendimento que eu sempre tive dessa mensagem dura, por sinal, do próprio Jesus, né? Muito bem, muito obrigado, Marco, pela sua resposta. E também vou acrescentar mais um pouquinho aqui, né, nesse aspecto de instruir os discípulos de entrar numa cidade específica ou não, a não entrar numa cidade dos pagãos ou dos samaritanos. Também pode ser entendida, porque tem várias explicações, né? Pode ser entendida que Jesus estava focando em sua missão, né? Jesus pode ter considerado que sua missão era principalmente para os judeus, primeiramente, né? Vai começar a partir da terra de Israel, e é a partir de lá que vai espalhar, porque mais tarde, no mesmo Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer para os discípulos: ide a todas as nações, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por enquanto, essa missão está começando por aqui. Porque sempre que a gente diz que a caridade começa do lar. Então, tranquilo, Jesus vai agora nos ajudar a começar de um ponto e para aguardar até o momento certo de espalhar. Os discípulos têm que aprender, né, fazer essa missão. E vai ser mais tarde, se a missão não for aceitada, daí agora vamos entrar na cidade dos pagãos. E obrigado mais uma vez, o Marco, né, pela sua reflexão, pelas suas considerações aqui, respostas. E eu vou agora, né, dirigir as lições dominical que devemos tirar desse evangelho em si. Queridos irmãos e irmãs, Jesus chama seus discípulos hoje e lhes dá autoridade para realizar sua obra. Eles
serão enviados por Jesus para anunciar o reino de Deus, curar os demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios e proclamar a chegada do reino de Deus, né? O anúncio do reino de Deus. Essa vocação é um convite para participarmos ativamente da missão de Deus no mundo. Jesus não apenas os instruir, mas também os capacita com a autoridade divina para serem agentes de transformação e instrumentos do seu amor e poder no mundo. Esses versículos aqui que acabamos de escutar, né, de que Jesus vai chamar seus apóstolos para até também vai capacitar os apóstolos, aqui vai demonstrar mesmo como que Jesus entrou no mundo e recebendo a autoridade do Pai, né? Entrou na nossa história como humano e não deixando de ser Deus, mas precisando também de receber a autoridade do Pai. E como os discípulos foram chamados a proclamar o reino de Deus, também nós somos convocados a compartilhar o amor de Cristo e a oferecer a esperança e cura àqueles que estão ao nosso redor. Talvez nós não vamos curar literalmente, mas o sorriso, né, a atenção que damos para os outros podem ajudar essas pessoas a sair de seus desafios, de sair de seus problemas, né? Aquele meu irmão, aquela minha irmã de depressão, da mesma família, que eu devo dar atenção mesmo para, né, prestar atenção, né, escutar essa pessoa, conversar com essa pessoa. Ao longo do tempo, vai ajudar essa pessoa a melhorar do seu problema. Isso é o jeito de curar os doentes. Talvez eu não tenha o poder, talvez não de ir lá e expulsar o demônio, mas o jeito de viver essa vida cristã como seguidor de Jesus, né, o jeito de aproximar a pessoa, rezar para as pessoas, pode ajudar, né, curar, expulsar alguns demônios da vida das pessoas, né? Então, somos chamados a ser as mãos e os pés de Jesus no mundo, agindo com compaixão, porque Jesus sentiu compaixão, né? Sente compaixão, bondade e serviço aos outros. E outra coisa é importante ressaltar que, ao respondermos à chamada de Jesus, podemos encontrar alguns desafios e oposição, né? Mas Jesus nos alerta sobre a possibilidade de perseguição e rejeição. Claro que ele já nos alertou sobre isso, né? Mas ele nos encoraja a confiar em sua providência e não temer, pois ele estará conosco, né? Ele estará conosco todos os dias até o fim dos tempos. E nós não vamos esquecer que nossa capacidade de cumprir essa missão não está em nossas próprias forças. Isso é importante. A missão não é nossa, é de Jesus. Mas no poder, está no poder e na graça de Deus que nos são concedidos. Assim como os discípulos receberam a autoridade de Jesus, também somos fortalecidos pelo Espírito Santo, que nos capacita a cumprir a vocação, o chamado que recebemos a partir do batismo. E eu, Marco, vou deixar agora o tempinho para você concluir a nossa reflexão dominical. Muito obrigado, Padre Chinaca, pela sua reflexão também, pela sua ajuda sempre aí, um padre que é realmente compromissado com a salvação das almas, eu digo por experiência própria e deixo aqui como testemunho disso. Meu agradecimento até pela sua vocação também, né? E para encerrar, eu queria falar, aproveitando o gancho que você deixou, sobre a fala de Jesus que diz que a messe é grande, mas os trabalhadores
são poucos, né? É uma frase bem repetida na igreja, principalmente por padres, né? E ela expressa uma profunda realidade sobre a necessidade da evangelização e da nossa missão no mundo como católicos. Jesus, ao olhar para as multidões que o seguiam, viu um grande número de pessoas que precisavam ser alcançadas pelo amor de Deus, mas também reconheceu a escassez de pessoas dispostas a assumir a missão de anunciar o reino de Deus. Essas palavras de Jesus não se referem apenas à época em que ele viveu, mas continuam sendo relevantes hoje. Elas nos lembram que a obra de Deus é vasta e abrangente e há muitas almas que precisam ser alcançadas com a boa nova do Evangelho. A messe que representa a colheita espiritual é muito grande, repleta de pessoas famintas por amor, esperança, salvação. No entanto, Jesus também aponta para a realidade que esses trabalhadores são poucos. Isso não significa que Deus seja incapaz de realizar sua obra ou que ele esteja limitado em seu poder, mas revela que ele deseja contar com a colaboração e o compromisso dos seus discípulos para levar adiante a sua mensagem. Ao reconhecer a magnitude da tarefa e a escassez de trabalhadores, somos convidados a rezar e a pedir ao Senhor que envie mais operários para a sua messe. Devemos buscar a orientação do Espírito Santo para discernir o nosso papel específico na obra de Deus e responder generosamente ao seu chamado. Muito obrigado, Marco, pela sua reflexão, pela sabedoria que Deus te deu para contribuir ao nosso programa dominical. Deus te abençoe, irmãos e irmãs. Como já pedimos vocês no começo dessa gravação, né, que dê um like a esse nosso canal, né, esse nosso vídeo. Dê um like, ou seja, curta o nosso vídeo. Compartilhe o nosso vídeo. Até pode comentar alguma coisa, comentar um bom dia, bom domingo, e para que o YouTube possa nos ajudar a compartilhar o nosso vídeo também. E desejamos vocês, né, missionários, discípulos de Jesus, né, a partir do batismo de vocês, um bom domingo, um excelente domingo, domingo animado, para que possam continuar sendo discípulos chamados por Jesus Cristo no batismo para pregar, anunciar a boa nova ao mundo. Quando você escutar no final da missa, ide em paz, o Senhor vos acompanhe, daí já começa a sua missão no mundo. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, Padre Tinaca. Obrigado a todos vocês que nos assistiram até aqui. Né? Deixem aí o seu comentário sobre a reflexão de hoje. Né? Quem sabe esse comentário, essa dúvida possa gerar até um novo vídeo aqui no canal. Né? O importante é que vocês façam a sua parte, cada um de vocês faça a sua parte nessa grande obra que foi entregue pelo próprio Cristo, né? E os trabalhadores realmente são poucos. Vejam nas igrejas a dificuldade que temos para completar, né, a liturgia, para completar os grupos de oração, né? Então, rezem pelos seus padres, rezem por mais vocacionados para a igreja, porque realmente nós estamos enfrentando um período muito escasso e muito difícil, e apenas oração e perseverança vai continuar fazendo com que a gente siga no caminho, siga firme na fé, porque o que a gente tem exclusivamente é a palavra divina, é promessa divina. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então acreditem nisso, orem, estudem o Evangelho e preguem a boa nova a todos aqueles dispostos a ouvi-la. Fiquem com Deus, um bom domingo a todos e uma ótima semana. Obrigado. Então, irmãos e irmãs, só para acrescentar um pouquinho, gostaria de dirigir meus sentimentos à família do Marco, né, Rúbia, e também o Raoni. E nesses dias, né, na verdade, são dias difíceis para eles, né, acabaram de, para o Marco,
e a Rúbia, né, a tia deles, né, acabou de falecer, e o Raoni, né, para ele, era uma avó, né, esse tempo difícil, mesmo assim ele é, está disponível, o Marcos ficou disponível para compartilhar conosco, né, a- o nosso programa dominical da reflexão. Eu estive ultimamente, né, na casa da tia dele para fazer unção dos enfermos, e graças a Deus que ela recebeu a graça de entrar junto com Deus, né, nos últimos momentos da vida. Parece que só estava esperando receber esse sacramento para poder partir esse mundo para uma vida que, que não existe mais sofrimento. E graças a Deus que posso dizer que ela viveu e morreu uma morte santa. Isso posso dar testemunho. Isso é a nossa oração, né, de partir esse mundo com a graça divina. E ela foi mesmo com a graça, recebendo o perdão de seus pecados até a indulgência plenária. Graças a Deus por esse testemunho e que, como que ela já está no céu agora, como que acreditamos, que ela continue rezando por nós aqui na terra. Então, Marco, Rúbia e Raoni, meus sentimentos. Deus, que o Espírito Santo inspire e fortalece vocês, que console vocês com a força, sua força divina, porque Paulo nos fala mesmo que é o Pai das consolações e das misericórdias, que nos consola em todas as nossas aflições. E que a Nossa Senhora também, Consoladora dos aflitos, console vocês. Fiquem em paz. Obrigado pelas palavras, Padre Tinaca. Mais uma vez, obrigado pela vocação. Agradeço pela sua amizade aí, pelo seu apostolado também. É um grande amigo também e um excelente padre. Eu só tenho a agradecer por tudo que o senhor fez pela minha tia, que é uma mãe para todos nós, 93 anos de idade. E foi como você mesmo disse, estava só esperando receber a Eucaristia, se confessar, para receber a recompensa. Né? Agradeço imensamente mais uma vez. Muito obrigado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo a todos.